Agora eu quero contar para vocês que, próximo do clã Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia disse ser contra a pré-candidatura do Flávio Bolsonaro à presidência. Tem mais essa ainda. Vamos entender, então. Entender, né? A palavra entender está muito complicada nessa quarta-feira. Eu acho que é exigir demais que alguém entenda alguma coisa desse movimento da política brasileira. Mas o Matheus Dias vai tentar traduzir para a gente, como sempre faz aqui no nosso 3 em 1. O que Silas Malafaia disse? Seu Matheus, bem-vindo. De uma certa forma, eu também fiquei com dificuldade de entender, viu, Evandro? Isso porque é difícil mesmo essa movimentação que a cada semana muda aqui. Mas uma boa tarde a você, boa tarde a quem nos acompanha. Silas Malafaia, então, se posicionou hoje sendo contra a candidatura, a indicação de Bolsonaro pelo filho mais velho, Flávio Bolsonaro, o senador, então, que vai ser, então, a quem encabeçará a eleição presidencial pelo lado da direita e rivalizará com Lula, então, no ano que vem, pela cadeira de presidente do país. Só que, segundo Silas Malafaia, essa é uma indicação que foi um erro para ele. Bolsonaro está debilitado por conta do momento em que passa, segundo Bolsonaro preso, claro, mas Silas Malafaia disse que por conta disso ele está debilitado e não tem condições de tomar essa decisão. Ele não vai aceitar. Silas Malafaia, o pastor, apoiador, aliado de Bolsonaro, ele disse que defende uma chapa que tenha Tarcísio de Freitas como presidente e Michele Bolsonaro como vice. Alguém que, segundo Silas Malafaia, teria condições de brigar e condições de destronar Lula no ano que vem, já que Tarcísio consegue puxar eleitores do Centrão e Michele Bolsonaro, as mulheres, as evangélicas e pessoas mais ligadas à direita. Só que, segundo Silas Malafaia, Flávio Bolsonaro não tem essa força, como ele mesmo disse, não tem musculatura política. Silas Malafaia disse ainda que depois da indicação de Bolsonaro, ele achou estranho que ninguém ligado ao PT ou ninguém ligado à esquerda fez ataques a Flávio Bolsonaro, como se ninguém tivesse sentido o peso da candidatura ou do anúncio da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, como se ele não fosse um rival páreo para Lula. Ele então disse mais uma vez que gostaria de ver uma chapa com Tarcísio e Michele. Isso chega a chamar a atenção também, né, Evandro? Nessa mesma linha que a gente está até brincando aqui sobre essas confusões políticas, a dificuldade de entender esses movimentos. Eu me lembro bem, você também se lembra, que no começo do ano, aliados da direita, aliados de Bolsonaro, eram contra o nome de Tarcísio e muitas vezes atacaram o governador do estado de São Paulo quando ele fazia discursos que se assemelhavam a discursos de pré-campanha ou discursos que indicavam que ele estaria se candidatando a presidente ao invés de defender Bolsonaro, que ainda seria o candidato da direita. Neste momento, então, Bolsonaro escolhe o filho mais velho, alguém que tem o sobrenome Bolsonaro, e os apoiadores agora estão do outro lado e pedem Tarcísio no lugar de Flávio Bolsonaro. Chega a ser confuso mesmo, mas é a última notícia. A cada semana muda. Acho que as pesquisas influenciam bastante nisso, como a Quest que saiu ontem, né, Evandro? Exatamente. Matheus, obrigado pelas informações. Deixa eu jogar, então, aqui esses fatos para os nossos amigos. Ô Zé Maria Trindade, qual que é... Existe alguma estratégia aí de Silas Malafaia? Porque ele menciona que o Flávio Bolsonaro não tem musculatura política para encarar o Lula em 2026 e que, na visão dele, eram Tarcísio e Michele. Tarcísio porque busca um eleitor que não necessariamente é bolsonarista, mas também não se identifica com o lulismo ou com o PT, tem uma rejeição muito forte ao atual governo, mas busca alguém mais moderado, então Tarcísio de Freitas. E Michele tem as mulheres evangélicas, o público evangélico como todo, e também tem família nordestina e por isso poderia se conectar com mais essa região do país que é bastante desafiadora para a direita aqui no país. Agora, ele é um aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro e disse que Jair Bolsonaro não estava muito bem quando fez essa escolha. Fico pensando que tipo de mensagem que isso passa, tanto para o ex-presidente quanto para a família dele, de um aliado como o Silas Malafaia. Eu classificaria o Malafaia como uma pessoa irritantemente coerente. Ele tem uma linha, né, e tem um grande valor, tem uma postura, sempre na vida dele foi assim. Eu conheço o Silas há muito tempo, eu conheço, ele não me conhece, eu acompanho ele nas suas pregações, no seu jeito, isso há muito tempo mesmo, estamos falando aí de 20 anos atrás, ele já fazia um tipo de pregação que chamava a atenção e um tipo de defesa política. E ele não é exatamente um discípulo do ex-presidente Jair Bolsonaro, muito pelo contrário, ele é um colaborador, ele é uma pessoa que fica ali no mesmo tamanho e tem ideias próprias. E as ideias próprias dele não coincidem
com as ideias do Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, que descartam aliados e não tem como descartar o Silas. O ex-presidente Jair Bolsonaro alertou os filhos: olha, nós temos que tomar cuidado com o Silas, né? Então, houve uma divisão. Eu conversei hoje com deputados do PL que falaram assim, horrores da ex-primeira-dama e dividiu o PL e a família, né? Que ela não é confiável. E aí me falaram: olha, aqui em Brasília ela arrebentou a política, porque ela se aliou a Celina Leão e queria lançar só o nome dela, o PL lançaria um nome e um nome do governador Ibanez. Isso para quê? Para facilitar a candidatura da Celina e facilitar a eleição do Ibanez Rocha, que é o governador daqui do Distrito Federal. E com isso ela rifou a Bia Kicis, uma deputada importantíssima, aliada de primeira hora do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela que apresentou Paulo Guedes ao ex-presidente, e a Michele rifaria a Bia Kicis. O PL não aceitou. E também houve uma divergência, sim, lá com a Ditone, em Santa Catarina. No Paraná também ela interferiu e não foi bom. Lá no Ceará houve uma divergência brava lá, ela acabou provocando uma baixa no apoio do PL. Enfim, e o Silas Malafaia é do grupo da Michele. Ela hoje é uma líder importante. Agora, se é melhor a Michele, se é melhor o Flávio, aí cada um tem uma ideia. Exatamente, Zé Maria Trindade.